seguindo o que está estabelecido aqui na programação deste evento, nós teremos agora um pequeno espaço de tempo antes do café para os debates. E eu, então, uns 10 minutos, mais ou menos, e aí vai levar o microfone à plateia. Por favor, se identifique aqueles que querem fazer os questionamentos, por gentileza. Se possível, eu gostaria pelo menos de um a cada palestrante. Pode ser assim? Tá? Bom dia, meu nome é Mônica, eu sou juíza da comarca de Contagem e não posso deixar de expressar a minha satisfação com a sua palestra, doutora Maria Cláudia, porque essa é uma área de pesquisa minha também, em todos os meus estudos acadêmicos, e eu acho que a gente ainda tem muito pouca oportunidade de aprofundá-la no exercício da jurisdição, né? A gente tem casos mais comezinhos, os mais complexos começam a aparecer agora. Eu queria destacar uma parte da sua palestra que talvez pela... Eu tenho uma pergunta também, mas talvez pela rapidez não foi possível dar toda a extensão dessa, que é essa questão da nova versão do totalitarismo por meio de um domínio de massas, mas que mais transvestido de autonomismo, né? Parece que todo mundo pode se manifestar, mas, na verdade, estão todos, ou quase todos, sendo manipulados e conduzidos. E as nossas escolhas e aquilo que aparece na tela do nosso celular, a gente está vivendo um totalitarismo numa versão muito mais ampla e absoluta do que antes, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: eu acredito que aquela evolução que a senhora traçou aí dos critérios de ponderação, né, muito mais trabalhados no direito constitucional do que no direito civil, mas os raciocínios podem ser aplicados, né? A progressão é uma tentativa de dar objetividade aos nossos julgados e, como a senhora destacou, agora mais importante em razão das exigências de fundamentação efetuadas pelo novo Código de Processo Civil. E aí a senhora trouxe aquela ideia muito interessante da cláusula de subsidiariedade jurisfundamental como um orientador dessa ponderação. E eu queria saber se realmente a senhora acredita que isso confere muito maior objetividade. Porque, por exemplo, a senhora citou o artigo 187 do Código Civil, pouquíssimo aplicado, deveríamos aplicá-lo muito mais, mas também é uma norma aberta, né? É um critério de ponderação, mas que remete também para uma cláusula geral, para uma norma aberta que propicia uma grande autonomia ou liberdade para o julgador e traz uma nova necessidade de fundamentação. Eu queria isso. Ao fundo, nós estamos tratando do problema da discricionariedade, né, decisória. E, claro, o artigo 187 ele é uma cláusula de ponderação, mas ela é extremamente aberta. Nós partimos, inclusive, dos critérios ali travados para a ponderação, de critérios muito amplos. Nós estamos falando de fim econômico-social, e aí nós podemos trazer toda a questão da função social típica dos contratos, que efeitos eu quero atingir com determinado tipo de contrato estabelecido, por exemplo, imaginando isso aplicado à matéria contratual. Eu tenho toda a questão da boa-fé objetiva, então, todo o trabalho sobre as questões de confiança, que dependem muito da situação concreta de análise, e, mais ainda, a questão dos bons costumes, que tem uma carga moral bastante forte. Eu gosto muito do trabalho do professor José Paguiló Regla, não me lembro se eu cheguei a mencionar, mas depois eu posso passar a bibliografia. É professor na Universidade da Faculdade de Direito de Alicante, e o professor Pepe Aguiló trabalha com essas etapas de consolidação até que nós tenhamos a ideia de um costume jurídico. Então, ele vai passando pelo hábito social de conduta, a regra social tornando-se um costume. E só seria um bom costume, quando ele adquire pela tradição essa herança histórica, seguindo Gadamer até, mas quando este costume tem uma determinada relevância jurídica, por um critério de coerência e consistência ao sistema jurídico. Então, aquilo que nós reconhecemos pelo sistema jurídico, que seria possível de ser adotado. Claro que continua sendo uma cláusula aberta. O que eu gostaria... Aqui eu estou falando muito rápido mesmo, em razão do tempo. Mas o que eu gostaria de frisar é que a resposta que nós demos é dentro do Instituto da Ilicitude, por exemplo. Não é como no direito alemão, em que isso vai acabar sendo trabalhado no campo da invalidade.
Tá? Então, nós conseguimos traduzir isso, e só nós temos o artigo 187, o Código das Obrigações Suíço tem algo parecido, mas não é a mesma coisa. Né? Eu sei que muitos enfrentam o tema como se fosse abuso do direito, eu rechaço essa possibilidade, faço essas distinções, porque não tem a mesma estrutura normativa, nem mesmo do ponto de vista histórico. Mas, ali, nessa ideia de cláusula de subsidiariedade justo fundamental, é só a resposta que o nosso ordenamento jurídico dá para como vamos resolver as questões. Ou seja, vamos resolver no campo das ilicitudes, tá? E não das invalidades. Isso fica muito claro quando nós trabalhamos, e já digo depois como é que eu resolveria, então, o problema da discricionariedade. Mas isso fica muito claro quando nós analisamos lá as regras gerais. Eu sou professora na área contratual, gosto muito da matéria, sou professora de Teoria Geral dos Contratos e a parte de interpretação. Mas isso fica muito claro quando nós analisamos, por exemplo, a estrutura, infelizmente, agora mexida pela MP 881. Eu ainda faço votos de que até a semana que vem ela não possa ser editada. Não é uma crítica, tem várias coisas muito importantes ali em matéria de descarga de argumentos, mas ela mexe no artigo 421 e mexe no artigo 423 de uma forma bastante grosseira para nós que trabalhamos em termos de interpretação, né, em matéria contratual. Mas ali no artigo 423, a gente vê essa distinção entre o artigo 423, por exemplo, dos contratos de adesão, e o artigo 424. Né? Porque o primeiro diz que eu tenho, agora mudou, né? Mas diz que eu, julgador, tenho que observar, eu tenho que adotar a solução mais benéfica. Eu não anulo, a resposta não é no campo da invalidade. Então, é aqui o campo da ilicitude. Por quê? Porque se eu vou fazer a confrontação, né, de liberdades em conflitos, por exemplo, no caso de uma abusividade, porque, na verdade, o que eu estou fazendo jogando para a questão da autonomia à discussão, tá? Então, eu estou indo para o campo dos direitos fundamentais. No momento em que eu faço a colisão, observo a colisão das normas em concreto, eu vou restringir numa medida ótima em benefício daquele que seja o aderente. Tá? Diferente da solução que é dada no 424, que é uma solução, no caso de afetar a natureza jurídica, né, do contrato, é uma solução de invalidade. Tá? Então, a resposta que o ordenamento jurídico nos dá é pela situação de ilicitude, tá? Para essa hipótese de colisão de normas. Isso, em parte, atende o parágrafo 2º do artigo 489. Eu continuo tendo que, como aplicador, né, como juiz da causa, eu continuo tendo a responsabilidade de abrir como resolver isso. Eu que trabalho pelo discurso jurídico, ou seja, que trabalho à luz de uma teoria da argumentação jurídica, né, e vou lá para Robert Alex, enfim, trabalho com o princípio da proporcionalidade. Então, trabalho com o princípio da proporcionalidade para fazer necessidade, adequação, ponderação de forma estrita, e aí resolvo a questão, atingindo os 3 níveis de discussão, para fazer a restrição no campo da ilicitude. Por isso que é uma cláusula geral que já me dá a resposta. Ela diz para o juiz por onde ele tem que andar. Agora, os critérios para afastar a discricionariedade, obviamente, que nós vamos ter que continuar trabalhando em termos de método jurídico e metodologia. Como eu trabalho com argumentação jurídica, trabalho aplicando o princípio da proporcionalidade, para mim fica muito tranquilo. Eu peço licença a todos aqui nesse momento. Eu quero reparar uma grosseria que acabei cometendo aqui por não cumprimentá-la, professora Maria Cláudia, pela belíssima exposição que fiz. Eu, preocupado com a celeridade dos nossos trabalhos, para que nós não fugíssemos, deixei de trazer aqui a mensagem que não é minha e de toda a mesa, mas de todos os que estão acompanhando, né? Agradecidos por sua tão expressiva contribuição. Viu, professora? O problema é meu, que tinha que colocar tudo em meia hora. Há alguém mais que queira fazer uma pergunta, mas muito rápida, muito sucinta, para uma resposta igualmente sucinta? Pois não, claro. Desembargador Alberto, no seu caso, o tempo pode ser um pouquinho maior. A discricionariedade judicial ela tem que ser limitada, ela não pode ser ampla. Meu nome é Alberto Vilas Boas, eu sou desembargador na primeira Câmara Civil. Doutor Guilherme, quando o senhor falou a respeito do nexo de causalidade, dando aquele exemplo da fuga do preso, e em seguida, após um
tempo razoável, se organiza com alguém para cometer um crime. Eu creio que eu ouvi do senhor que haveriam casos e casos, ou seja, haveriam situações em que o juiz deveria avaliar com critério para se poder averiguar se, de fato, aquela conduta causada por essa pessoa a um terceiro poderia justificar que esse terceiro buscasse a indenização do Estado. A minha preocupação é que é muito arraigado em nós que estudamos na década de 80 a ideia de que o Estado, não existe, vamos assim dizer, o risco integral em relação ao Estado. Porque se eu estou caminhando numa praça num domingo e sou assaltado, né, sou vítima de um furto, de um roubo, eu não sei se eu teria condições de acionar o Estado para que me reparasse, porque ele não me ofereceu a segurança pública que a Constituição diz que é dever dele prover. Ou seja, essas situações não fazem com que a gente fique muito próximo de querer imputar ao Estado todo e qualquer tipo de infração que alguém cometa contra um administrado? Muito obrigado pela pergunta, desembargador. Primeiramente, registrar que eu concordo com a perspectiva apresentada na pergunta e entendo que não é caso de responsabilização nessa situação precisa. E até a teoria, a gente poderia até pensar em aplicar a teoria do escopo de proteção da norma nessa situação e a norma eventualmente violada, segundo os teóricos dessa teoria, poderia ser interpretada nesse sentido. Ela visa a segurança pública e não a uma proteção individual de cada indivíduo. Então, eu acho que há, na verdade, aqui uma total sintonia, né, de pensamento, e eu pessoalmente, eu acho que sou uma pessoa muito na contramão do sentido da nossa doutrina, né? Eu, talvez por influência muito dos estudos que eu fiz na Alemanha, tenho uma tendência a ser muito restritivo em termos de responsabilização civil. Talvez eu tenha causado a impressão e que sou favorável à modificação do entendimento do STF naquele julgado de 1992. Eu acho que a decisão foi correta. Apenas a forma de fundamentação, que, no caso, seria um pouco diferente. Eu gosto de usar, não sei se tem um minutinho, um exemplo que o fugitivo ele escapa do estabelecimento e furta um automóvel ou rouba um automóvel para facilitar sua fuga. Responsabilidade civil do Estado. Durante a fuga, ele, já muito tranquilo, porque sabe que o Estado não está sendo muito eficiente, ele encontra um floricultor e vou roubar uma flor para levar para minha namorada. No meu ponto de vista pessoal, e daí eu destaco, aqui há muita discricionalidade. Seria conveniente que essa segunda espécie de risco, que não é necessariamente relacionada com a fuga, na verdade ele já se sente mais livre do que qualquer um de nós, não fosse imputada ao Estado, mas a primeira situação, sim. Tentando esclarecer um pouquinho mais. Eu, novamente, destacando o que esses formuladores da teoria do escopo da norma mencionaram. Nesse tipo de situação, os tribunais eles estabelecem critérios concretos. Eles não aplicam simplesmente um conceito. E é algo que eu acho cada vez mais forte na doutrina e na jurisprudência alemã sobre causalidade. Reconhecer que os tribunais eles acabam constituindo alguns critérios específicos de imputação da responsabilidade, que podem eventualmente ser alterados pelo legislador se não concordar com essa solução. Então, muito obrigado. Não sei se respondi, se esclareci esse aspecto. Muito obrigado, professor Guilherme. Obrigado, professora Maria Cláudia.